Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos continuar com as nossas aulas. Nós começamos, a falar sobre os produtos notáveis. Falei sobre 2 produtos notáveis. Agora vou falar mais de alguns hoje nessa aula. A gente falou naqueles 2 primeiros. Na verdade, os produtos notáveis são multiplicações. E tem regrinhas. Aí eu coloquei a regrinha lá do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Aí vamos lá agora para o terceiro, que é também muito usado. A gente vai ver que a gente vai usar muito isso, quando a gente mexer com equações, tanto, equações que a gente vai ver no 9º ano, equações do 2º grau, quando a gente for mexer com frações algébricas, equações algébricas, a gente vai usar muito esses produtos notáveis. Esse conteúdo não tem no livro de vocês, tá? Então, eu quero que copie no caderno a minha explicação, os meus exemplos da aula passada e dessa aqui também, fora a tarefa que vai ter para vocês. Então, vamos lá, Terceiro, porque continuando aquela aula, eu numerei 1 e 2, agora o 3. Ele é chamado produto da soma pela diferença. Aqui não tem potência, ó, porque lá era o quadrado, porque era elevado ao quadrado. Agora é o produto da soma pela diferença. Soma porque sempre vai ter, são os mesmos termos, mais um positivo e um negativo, Às vezes pode vir um contrário, negativo primeiro e positivo, mas é produto da soma pela diferença. Eu só posso fazer isso quando for termos iguais, estiver multiplicando um positivo e um negativo. Produto da soma pela diferença. Vai ter a sua regrinha, que a gente vai ver que é muito mais fácil se eu souber a regra, mas se eu não lembrar a regra, faça a propriedade distributiva, Tem que multiplicar o 9x por todo mundo, 9x vezes 9x vai dar 81x ao quadrado. Aí tem que lembrar como que multiplica. Multiplica os números, a parte literal soma os expoentes. Agora, 9x vezes menos 5, olha o sinal. 9 vezes menos 5 vai dar menos 45. Aqui tem x, aqui não tem x. Conserva o x, menos 45x. Na verdade, conserva o x, porque não tem letra para você somar os expoentes. Agora, eu vou multiplicar o 5 vezes o 9x positivo, porque aqui esse 5 era negativo. Agora, é o 5 positivo com o 9x positivo. 5 vezes 9, 45, vai dar x. Só que aqui vai dar mais x mais 45x. E o mais 5 vezes o menos 5. Lembrando, você viu a setinha? Lembra que você multiplica, dá 4 termos. Depois eu junto os termos semelhantes, Porque você está multiplicando o 9 por todo mundo e o 5 por todo mundo. Então, deu menos 25. Aí, a gente vai juntar os termos semelhantes. Lá no quadrado da soma pela diferença e no quadrado da soma pela diferença, e também o quadrado da soma e tinha o quadrado da diferença. Os termos do meio dava pra gente juntar, porque eles eram de sinais iguais. Agora os sinais aqui são diferentes. Se eu for somar os termos semelhantes, 81x ao quadrado não tem ninguém para somar com ele. Esses dois aqui, se a gente for somar, na verdade, a gente não vai somar, A gente vai subtrair, porque eles têm sinais diferentes. E quando eu vou subtrair, vai dar 0. Aí, por isso que eu fiz aqui, eu posso cancelar. Porque se você for somar menos 45 mais 45, 0. Então, na verdade, vai sobrar esse termo e o último. Por isso que você vai ver pela regrinha, Percebe quando tiver produto da soma pela diferença, na verdade, são os 2 termos elevado ao quadrado. Por isso que criou uma regra. Na verdade, eu vou fazer a regrinha usando ele, Qual que é a regrinha do produto da soma pela diferença? Não precisa fazer toda essa propriedade distributiva. Basta pegar o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 9x. Porque, na verdade, os termos meus aí é 9x e 5. Só que o 9x é positivo, o 5, um é positivo, o outro é negativo. Basta pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Tanto que você ganha tempo, ao invés de fazer a propriedade distributiva. Vem aqui, pega o primeiro termo é 9x. Eleva ele ao quadrado, menos, porque, percebeu que é menos. E pega o segundo termo, que nesse caso aqui é 5. Eu pego até sem o sinal. 5, porque na verdade eu tenho um positivo e um negativo, pego o 5. E faz a continha só. Eleva ao quadrado, deu 81x ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, 25. Olha o tanto que você ganha tempo.
Aqui, ao invés de eu fazer toda a propriedade distributiva, ó, fazer esse vezes esse, né? Esse vezes esse vezes esse, bastava fazer, eu vou fazer, esse aqui foi a letra A, ó. Eu vou fazer a letra B usando a regra, ó. O que é a regra? Pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, vou colocar aqui, ó, primeiro, né? Primeiro termo eleva ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Deixa eu escrever ele aqui, né? Na verdade, a gente está fazendo com 15x menos 7y, com 15x mais 7y. Às vezes nem sempre vai aparecer a multiplicação, né? Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. O primeiro termo é 15x ao quadrado, menos o segundo termo, que é 7y ao quadrado. É só fazer a potência. 15 ao quadrado, 225. X é x ao quadrado, menos o quadrado de 7 é 49 e o quadrado de y é y ao quadrado. Aqui, ó, se você fizer toda a propriedade distributiva, vai dar isso, ó, 225x ao quadrado, né? Quando você multiplicar aqui, vai dar mais 15 vezes 7. 15 vezes 7 vai dar 35, né? 35 sobre 3, 105. 105 xy. Aí, quando você for multiplicar aqui por menos, vai dar o mesmo valor, menos 105 xy. E essa última setinha aqui, menos 49 y ao quadrado. Mas tanto você ganha tempo, esses dois sempre vai dar para cortar. A resposta deu 225 x ao quadrado menos 49 y ao quadrado. Tanto que é mais fácil usar a regra. Então, quando tiver o produto da soma pela diferença, basta fazer o quadrado de um termo. Na verdade, você tem dois termos aqui. O quadrado de um menos o quadrado do outro. É a regrinha que a gente usa mais. Agora, esses dois aqui, ó, cubo da soma e cubo da diferença, tem as regras. Mas esse aqui eu aconselho por enquanto, né? Vamos memorizar essas três regras. Quadrado da soma, quadrado de diferença, produto da soma pela diferença. O cubo ainda, vamos fazer a propriedade distributiva. Ah, como que é o cubo? Ó, esse aqui, ó, 4A mais 6A vai ser multiplicado 3 vezes. Aí, esse aqui é só fazer a propriedade distributiva. Mas é lógico que o quadrado, o primeiro produto notável, ó, é isso aqui, ó. O primeiro produto notável que eu dei na aula passada é isso, ó. Se você lembrar a primeira regra lá, já vai te facilitar, porque não tem como multiplicar esses três parênteses de uma vez. Na verdade, eu tenho que multiplicar esses dois primeiros, 4A mais 6, que multiplica 4A mais 6. Quando eu tiver a resposta desses dois parênteses aqui primeiro, eu vou multiplicar com aquele terceiro. Não tem como fazer tudo de uma vez. E esse aqui é o primeiro produto notável que eu dei para vocês. É o quadrado da soma pela diferença. Para que eu vou fazer, se eu não quiser fazer propriedade distributiva? A regrinha fala o quadrado do primeiro, né? Pega o 4A e eleva ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa aqui é a regra, ó. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, multiplica, mais o quadrado do segundo. Esse parênteses aí vai dar, ó, 16A ao quadrado, fazendo a potência, fazendo essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 4, 8, vezes 6, 48A, mais 36. Isso aqui é a resposta só desses dois primeiros parênteses, ó. E por que aqui eu nem tô preocupado com o sinal, professora? Porque é tudo positivo, né? Esses números aqui é tudo positivo, esse aqui tudo é positivo, vai dar mais mesmo, mais 36. Só que isso aqui tudo ainda vai estar multiplicando 4A mais 6. E quando a gente for fazer aqui o cubo da diferença, o que que vai mudar? O cubo da diferença só vai mudar o sinal, né? Ele vai ser multiplicado 3 vezes. Tem como multiplicar os 3? Não, você vai multiplicar os dois primeiros, depois vai multiplicar o terceiro parênteses. Aí aqui, se eu me perder na multiplicação, ó, eu tenho que pegar o 16A e multiplicar por todos, eu tenho que pegar o 16A e multiplicar por esse, e por esse, né? Depois o 48. Então, se você perder aqui, ó, faz a setinha, ó, primeiro você vai fazer o 16
A, é por isso que é o cubo, ó, vai dar o cubo, 16 vezes 4, vai dar 64A ao cubo, porque aqui tem A ao quadrado e aqui tem A. Depois é o 16 vezes esse 6 aqui, ó, 16A. 16 vezes 6, 36, dá 96, mais 96A ao quadrado, tá? Aí apaga a setinha, pra não confundir. Agora vamos fazer com o 48. O 48A, se você acha difícil, escreve, ó, é 48A vezes 4A, né? Você vai multiplicar 48 vezes 4, 32 sobre 3, 16, 19, 192A ao quadrado, mais 192A ao quadrado, aí é o 48A vezes o 6, 48A vezes 6, então eu vou multiplicar 48 vezes 6, 6 vezes 8, 48, sobe 4, 24, 28, vai dar mais 288A. Acabou? Não, ainda tenho 36, por isso tanto que o cubo é difícil porque é 3 parênteses, tá? Eu tô fazendo as contas aqui, depois a gente vai apagando. Agora é o 36 vezes o 4A, 36 vezes 4A, vou fazer vezes 4, 24, sobre 2, 144A, mais 144A, e depois é o 36 vezes o 6, mais 216, por isso que dá maior mesmo. Aí vamos de novo juntar os termos semelhantes, por isso que ele é falado cubo, ó, porque vai dar o cubo aqui, ó, 64A elevado ao cubo. Esses dois aqui são semelhantes, tá? Esses dois dá pra gente somar. Vou somar, ó, 192 com 96. Soma os coeficientes e conserva a parte literal, né? Vai dar 18 aqui, sobe 1, ó. 8, 18 subiu 1, deu 288, mais 288 ao quadrado. Esses dois aqui também são semelhantes, ó. Tem a mesma parte literal. Tem que somar 288 mais 144. 32 é a multiplicação, né? 12, desculpa. 12 sobe 1, né? 8 e 4, 12. Subiu 1 aqui, 12 e 1, 13. Subiu 1, 432. Mais 432A mais 216. É lógico que o cubo, existe uma regra para esse aqui? Existe, tá? Mas a regra também, ela é um pouquinho mais complicada. Você tem que entender essas aqui primeiro, tá? Mas você viu que aqui foi só propriedade distributiva? Mas se você se perder na multiplicação, tá? Esses dois aqui eu somei porque eles eram semelhantes, ó. Eu fiz o parênteses 3 vezes, só que eu multipliquei esses dois primeiros, depois eu multipliquei pro terceiro. É o mesmo procedimento que eu vou ter que fazer aqui, ó. Por isso que essa aula minha, o que tem que fazer? Você tem que copiar no seu caderno, tentar ver se você dá conta de fazer sozinho. Não é só escutar, não é só eu fazendo, não vai adiantar. Igual aqui, ó, eu vou ter que multiplicar esses dois aqui primeiro, ó. Vai lá no rascunho e multiplica, mas se você souber a regrinha, ó, essa regrinha aqui, ó, 5A menos 3, que multiplica 5A menos 3, é o quadrado da diferença. É o 5A menos 3 ao quadrado. Aí faz a regrinha aqui, ó. Vem e faz, é o quadrado do primeiro. É 5A ao quadrado. Já faz a conta, que vai dar 25A ao quadrado. Vamos deixar o parênteses, porque ainda tem que multiplicar. Aí eu faço o quadrado primeiro. Agora, lá não era, aqui era mais 2 vezes, agora é menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo, que era 3. Por isso que eu fiz aqui, ó, 25A ao quadrado, menos, multiplica isso aqui, ó, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. 30A mais 9. Isso vai dar só os dois primeiros parênteses. E isso aqui, ó, você já tá fazendo o primeiro produto notável, ó. Que esses dois primeiros parênteses aqui, ó, é o quadrado o quadrado da diferença entre dois termos. Ainda tem que multiplicar por quem? Por 5A menos 3, tá? Se eu me perder nessa multiplicação aqui, ó,
Aí eu vou perder tudo, vou ter que multiplicar o 25A, o primeiro. Vou faz a setinha, 25A, ó, vou até deixar um espaço. 25 ao quadrado vezes 5A. Aí vai dar 125A ao cubo. Aí eu vou multiplicar esse por esse, ó. 25 vezes 3, só que agora eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Aqui eu não fiquei preocupado porque tudo era positivo, agora aqui é menos. Com mais vai dar menos. Menos 75A ao quadrado. Apaga a seta agora, para você não se perder. E vamos fazer o menos 30A vezes o 5A. Aí tem que olhar o sinal. Vai dar, aqui é o quadrado, né? Vai dar menos 150A ao quadrado. Aí eu vou multiplicar o menos 30A vezes esse menos 3. Multiplico o sinal, menos com menos vai dar mais 90A. Aqui não vai dar o quadrado. Apaga de novo a seta. Agora vamos fazer com 9. Né? Aí é o 9 positivo com o 5A que é positivo. Vai dar mais 45A. Aí eu vou fazer o 9 com menos 3, que vai dar menos 27. Aí agora é só juntar os termos semelhantes. Não tem ninguém para somar aí elevado ao cubo, né? Então vai ficar 125A ao cubo. Esses dois aqui são semelhantes, porque você tem a mesma parte literal. Sinais iguais soma, menos 75 com menos 150 vai dar menos 225 ao quadrado. Esses dois aqui também são semelhantes, né? Soma e conserva a parte literal, vai dar mais 135A, né? E o menos 27, não tem ninguém para somar com ele, repete. Então, esses dois aqui, ó, eles são maiores porque tá elevado ao cubo. Tem que tomar mais cuidado. Tem uma regrinha para esses aqui também, mas por enquanto eu quero que vocês memorizem a regrinha do quadrado da soma, do quadrado da diferença e do produto da soma pela diferença. Esses aqui a gente utiliza em menor quantidade, então por enquanto nós não vamos saber a regrinha dele ainda, tá? Mas tem uma regra para esses dois, depois a gente vai saber essa regra, porque é uma regra um pouquinho mais complicada, é até mais fácil fazer a propriedade distributiva, tá bom? Vai ter uma atividade para vocês fazerem, não deixe de copiar isso aqui no seu caderno e faça a atividade. E até a próxima aula, tá bom? E até mais!